Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Guilherme Vidotto. Ele é advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Escola Paulista de Direito. É membro da Comissão de Direito Penal da OAB, Subseção de Americana São Paulo, e professor universitário. Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, Marta, tudo bem? E você? Obrigada por sua participação aqui no programa Multidom. Marta, sou eu quem agradeço o convite que me foi feito para falar sobre justiça restaurativa e sustentação oral, porque, à primeira vista, pode parecer que esses temas interessam mais ao profissional de direito, mas não é bem assim, não é bem verdade. Então, esse espaço ele é muito importante para que os cidadãos possam ter um conhecimento, ainda que básico, sobre esses assuntos, porque no final das contas, o profissional do direito, ele apenas representa os interesses do cidadão, não é mesmo? Então, por isso eu agradeço desde já pelo convite para que a gente possa ter um bate-papo legal nesse sentido. Então, para começar, explica para a gente qual a definição de justiça restaurativa. Pelo fato de eu atuar exclusivamente na área do direito penal, a nossa conversa naturalmente será levada para esse ramo do direito. Eu vou buscar não usar os jargões normalmente utilizados pelos profissionais do direito, para que dessa forma fique um pouco mais fácil, mais acessível ao público em geral, esse bate-papo que nós vamos ter e que os temas abordados tenham uma melhor compreensão por parte de todos os ouvintes. De uma forma básica, nós podemos conceituar a justiça restaurativa como uma abordagem ou uma forma de oferecer aos atores, às vítimas e à comunidade em geral uma alternativa na busca pela justiça. Então, com a participação de uma pessoa alheia ao caso, normalmente chamada de facilitador, o infrator e a vítima são colocados frente a frente. Nessa reunião, por assim dizer, a vítima fica de um lado e expõe as consequências, as mazelas que por ela foram suportadas devido ou ocasionadas pelo ato praticado pelo infrator. E, de outro lado, o infrator também terá o espaço de fala para tentar justificar o motivo pelo qual ele acabou cometendo uma infração. No caso da minha área de atuação, de uma infração penal. No final dessa reunião, caso as partes cheguem a um acordo, caso haja uma conciliação, falando em termos gerais, será fixada ou serão fixadas as condições para que a vítima seja indenizada em relação aos danos que ela suportou e também é dada a oportunidade para que o infrator, em certa medida, possa se redimir do ato que ele acabou praticando. Então, o conceito de justiça restaurativa ele é muito amplo e várias pessoas, vários estudiosos desse tema conceituam a justiça restaurativa de uma forma. Para ficar fácil a explicação, a justiça restaurativa é vítima, infrator, eventualmente outras pessoas da comunidade interessadas no fato, junto com um facilitador, discutem o assunto, discutem o caso, o ato que foi praticado e buscam, de alguma forma, chegar ao acordo. A justiça restaurativa busca facilitar uma reaproximação entre as partes, ela busca facilitar que a justiça seja alcançada com a efetiva participação de ambas as partes, e não com a participação apenas do juiz, do promotor e do advogado.
ele traz para o jogo, digamos assim, as partes mais interessadas na resolução do conflito, que é a vítima e o infrator. Existem princípios que fundamentam a justiça restaurativa? Existem vários princípios que fundamentam, que norteiam a justiça restaurativa. Me ocorre agora ao menos 3 princípios que consideram como os mais importantes. O primeiro, na minha opinião, é chamado de princípio da voluntariedade, ou seja, a vítima ou o infrator, eles não são obrigados a participar dessa audiência, dessa reunião em busca de uma solução pacífica do conflito. Tanto um quanto o outro, eles devem manifestar a vontade, a voluntariedade de participar desse ato, até porque, convenhamos, se uma das partes não quer participar da reunião, não quer participar da audiência, seria absolutamente impossível se as partes pudessem chegar a um acordo. O segundo princípio que eu considero de extrema importância para a justiça restaurativa é o princípio da neutralidade. Lembra que nós falamos que, no mínimo, participam 3 agentes dessa reunião, que é a vítima, o infrator e o facilitador. E, nesse sentido, o facilitador é uma obrigação que o facilitador seja imparcial. Por quê? A função dele, em resumo, é organizar a reunião, manter a cordialidade entre as partes e, principalmente, fomentar o diálogo. E isso tem que ser feito sempre de forma isenta. Ele não pode atuar, agir de acordo com o interesse nem da vítima e nem do infrator. Ele tem que ser isento, buscar fomentar a palavra, o diálogo, mas ele não pode tomar partido em nenhuma das partes, seja da vítima, seja do infrator, seja de algum membro da comunidade que eventualmente esteja participando do ato. E por fim, não por fim em relação aos princípios, porque como eu disse, existem vários, mas dos 3 que consideram mais importantes, o terceiro diz respeito à confidencialidade. Ou seja, em poucas palavras, tudo o que for dito dentro da sala de audiência, da sala de reunião, será confidencial. Então, é obrigação, é um dever de todos os participantes não expor publicamente o que foi dito ali, o que foi decidido ali. Isso é uma exceção, tá? Porque no direito, a regra é a publicidade dos atos. Na justiça restaurativa, durante a reunião, durante essa audiência, a exceção é no sentido de que o ato é confidencial. O facilitador, ele pode ser qualquer pessoa ou ele tem que ter alguma formação específica? Pode ser qualquer pessoa, desde que tenha uma formação específica. Existe uma resolução, foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça, em que é previsto que o facilitador ele tem que ser formado ou estar em formação em um curso específico para atuação na justiça restaurativa. No Brasil, nós temos uma legislação específica sobre justiça restaurativa? Veja, Marta, esse é um tema bastante sensível, uma pergunta bastante sensível, porque você me perguntou especificamente sobre legislação. Uma legislação nós não temos a respeito de justiça restaurativa no Brasil ainda. O que nós temos foi, como eu disse, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é uma instituição que é composta tanto por magistrados, membros do Ministério Público, que são os promotores e procuradores de justiça, advogados e cidadãos. Então, os cidadãos como um todo estão representados no CNJ. E o CNJ tem, dentre outros objetivos, o aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Então, nesse sentido, tendo em vista que não existe uma legislação específica sobre justiça restaurativa, foi que o CNJ editou no ano de 2016 a Resolução 225. Essa resolução tem como objetivo dar um norte aos aplicadores, por assim dizer, da justiça restaurativa no país.
No entanto, no meu ponto de vista, essa resolução do CNJ não é suficiente para que a gente possa ampliar a justiça restaurativa no nosso país, e por isso eu acredito de verdade que seja necessária uma edição de uma legislação específica sobre esse tema, que é muito importante. Existem estudos ou existe um direcionamento atual para que exista uma legislação específica sobre a justiça restaurativa? Existem inúmeros estudos, até porque a justiça restaurativa não foi criada no Brasil, ela é importada. Nos Estados Unidos, a justiça restaurativa está sendo utilizada de forma muito mais ampla do que no Brasil, e inclusive a ONU fomenta a utilização da justiça restaurativa em todos os países. Em termos de estudos, existem muitos no estrangeiro e também aqui no Brasil. Em termos de discussão de pessoas, de profissionais interessados na ampliação da justiça restaurativa, também temos muito. É fácil encontrar artigos científicos, palestras, bastante material sobre a justiça restaurativa no Brasil nas mais diversas áreas do direito. E nós temos também alguns projetos de lei que estão tramitando no Congresso, mas que ainda não estão nos finalmente, por assim dizer. Então, acredito que ainda vá algum tempo para que essa lei específica seja editada no Brasil. No direito penal aqui no Brasil, a justiça restaurativa está sendo frequentemente utilizada? Essa é mais fácil. Agora a gente fala especificamente da minha área, do meu ramo de atuação. Pegando um gancho no que a gente acabou de conversar, a falta de legislação específica sobre a justiça restaurativa torna um pouco mais difícil a aplicação no direito penal. Então, nós não temos uma aplicação em grande escala, mas nós temos sim a aplicação da justiça restaurativa no direito penal aqui no Brasil. É importante que uma coisa fique bem clara: a justiça restaurativa pode ser utilizada em qualquer tipo de crime, seja ele de menor potencial ofensivo, seja ele um crime grave. Essa resolução do CNJ que nós conversamos há pouco não distingue, não limita a utilização da justiça restaurativa em relação a nenhum crime. Só que, pela falta de regulamentação por meio de lei, pela falta de uma estrutura efetiva para a utilização da justiça restaurativa, pelo menos aqui no estado de São Paulo, na região metropolitana de Campinas, mais especificamente, a justiça restaurativa ela é utilizada em crimes chamados de menor potencial ofensivo. Para ficar mais fácil o entendimento, são crimes menos graves. Mas quais são esses crimes menos graves? Uma lesão corporal leve, um dano patrimonial é um outro exemplo. Briga de torcida, existe bastante a utilização da justiça restaurativa. Contravenções penais, vias de fato, que seria uma agressão menos grave até do que a lesão corporal leve. E também numa área que não pode ser designada tecnicamente como do direito penal, mas a justiça restaurativa ela é utilizada quando um menor de idade pratica um ilícito. Quando o ato infracional for praticado, que o ato infracional é diferente de crime porque só é praticado por menores de idade. Quando houver um ato infracional, por exemplo, de uso de drogas ou de lesão leve, de dano, comumente também é utilizada a justiça restaurativa. Mas eu vou falar mais uma vez para ficar bem claro, não existe limitação. Poderia ou pode, em tese, ser utilizado para qualquer crime, mas a falta de legislação específica e a falta de estrutura, ao menos aqui no estado de São Paulo, na região metropolitana de Campinas, acaba impedindo que, para crimes mais graves, seja utilizada essa ferramenta. Você gostaria de fazer mais alguma consideração sobre justiça restaurativa? Veja, como eu disse, a justiça restaurativa é um tema absolutamente relevante. Existe muito material na internet. A gente poderia ficar conversando sobre justiça restaurativa aqui por horas, mas por agora, no meu ponto de vista,
A justiça restaurativa, dada a sua importância para a sociedade como um todo, ela deve ser melhor tratada pela sociedade como um todo. Então, tanto os profissionais de direito, quanto os cidadãos que não lidam diretamente com o direito, de alguma forma são afetados ou poderiam ser afetados pela justiça restaurativa. Então, a minha fala sobre esse assunto se encerra no sentido de que a gente tem que cobrar de responsável pela edição de leis para que seja efetivamente estabelecidos legalmente os parâmetros para a efetiva utilização deste instituto que, na minha opinião, é muito importante e necessário para a resolução dos conflitos sociais. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o advogado criminalista Guilherme Vidotto. E vamos agora ao outro assunto do nosso bate-papo, que é sobre sustentação oral. Guilherme, explica aí o que é sustentação oral. Minha especialização é voltada para o direito penal, o meu ramo de atuação profissional é voltado para o direito penal. Na faculdade, eu ministro aulas de direito penal. Quando falar sobre o assunto de sustentação oral, inevitavelmente terei que falar mais sobre o âmbito do direito penal. Então, a sustentação oral é, em resumo, um complemento, para mim, necessário à defesa de uma pessoa que está sendo acusada da prática de um crime. A sustentação oral é uma oportunidade que o advogado tem de expor frente a frente os argumentos favoráveis ao seu constituinte, ao seu cliente, perante o magistrado. O magistrado, seja ele o juiz em primeira instância, os desembargadores nos tribunais de justiça ou nos tribunais regionais federais e até mesmo perante os ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Então, em linhas gerais, a sustentação oral é uma oportunidade que a lei garante ao advogado de expor os seus argumentos frente a frente com os magistrados. Em que momento a sustentação oral é mais utilizada em um processo? Marta, em geral, o advogado acaba fazendo sustentação oral desde a audiência em primeira instância. Então, quando o advogado faz um requerimento perante o juiz, quando faz as alegações finais orais perante o juiz, isso em primeira instância, é possível considerar que a gente, enquanto advogado, está sustentando oralmente as razões do seu cliente. Mas, tecnicamente, a sustentação oral, ela acontece no julgamento de casos. Vou falar casos para que todos os ouvintes possam entender. Então, em casos julgados pelos tribunais. Quando um processo termina, esgota em primeira instância, que é na comarca de Americana, de Santa Bárbara, de Nova Odessa, de Campinas, de Sumaré, quando o processo se encerra em primeira instância, o advogado pode levar esse caso, esse processo, para os tribunais, para continuar discutindo, para continuar levando as razões do cliente dele para as instâncias superiores. E é nesse momento em que a sustentação oral é efetivamente utilizada. Ou seja, nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais, no Superior Tribunal de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal. E qual é a importância da sustentação oral? Na minha opinião, a sustentação oral é de extrema importância. Embora a maioria dos advogados, a maioria dos profissionais do direito não utilizem esse recurso, não faça sustentação oral, na minha opinião, essa ferramenta é de extrema, de absoluta importância na defesa do cliente, na defesa do constituinte. Por quê? Nos tribunais, seja no Tribunal de Justiça, seja no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, os desembargadores e ministros analisam um incontável número de casos por sessão, de casos, por assim dizer, recursos, habeas corpus e etc. O que leva o advogado, ou o que leva o cidadão que está sendo acusado de um crime a crer que os desembargadores e ministros irão dar a devida atenção ao caso dele?
Para isso, eu, particularmente, utilizo a sustentação oral. Por quê? Durante os minutos previstos para minha fala, eu tenho a garantia de que os desembargadores, de que os ministros estarão me ouvindo. Se eles vão prestar atenção ou não, já é outra coisa. Mas que eles vão ter que enfrentar tudo o que eu falei ali, isso é garantido ao profissional do direito. Então, a importância da sustentação oral está no fato de que, quando você expõe oralmente os seus argumentos, é garantido, repito, garantido que os magistrados irão ouvir os seus argumentos. E a sustentação oral, ela deve ser feita em todos os casos ou alguns específicos? Veja, Marta, essa é uma pergunta que também demanda uma resposta muito particular. Eu, particularmente, não faço sustentação oral em absolutamente todos os casos. Existem casos que a gente, enquanto profissional do direito, faz habeas corpus na área do direito penal, faz recursos, sabendo como determinada Câmara do Tribunal ou turma do STJ ou do STF julgam a matéria. Então, quando a matéria já tem um posicionamento forte da doutrina e da jurisprudência, não há muito a necessidade de você proferir uma sustentação oral. Agora, se existe alguma questão que tem que ser exposta, alguma questão muito importante que você precisa que o desembargador ou que o ministro se atente a ela, aí é imprescindível que seja feita a sustentação oral. Então, para exemplificar, a cada 5, 10 casos em que eu faço algum recurso ou habeas corpus, pelo menos metade ou mais nós fazemos a sustentação oral. E na prática, como funciona essa sustentação em um tribunal? Resumidamente, e agora isso vai mais para o profissional do direito, mas acredito que os outros ouvintes também vão se interessar, vai matar a curiosidade de algumas pessoas. Quando um caso do advogado, quando um recurso, um habeas corpus, vai ser julgado perante um tribunal, o advogado, ele tem ciência antes, ele é intimado com antecedência. E daí, ele faz um pedido, ele informa no processo que ele tem interesse em fazer a sustentação oral. Além de informar no processo, ele entra em contato com a administração daquela turma ou daquela câmara julgadora e informa que pretende fazer a sustentação oral. Feito isso, no dia e no horário marcado, o advogado se desloca até o Tribunal de Justiça em São Paulo, ou até o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, ou ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, e encontra ali a sala em que vai ser realizado o julgamento, aguarda ser chamado e, quando for, profere a sustentação oral em favor do seu cliente. Durante a pandemia, a sustentação oral estava sendo feita por videoconferência. Agora, alguns tribunais estão retomando a sustentação oral presencial, mas ainda não são todos. Acredito que em breve, se Deus quiser, todos os tribunais retomarão as sustentações orais presencialmente. Você se prepara para a sustentação oral? Existe alguma forma específica para essa preparação? Sim, eu me preparo. Eu me preparo e me preparo bastante, principalmente quando a sustentação oral é realizada presencialmente. Existem várias formas de se preparar, porque cada um entende o que é adequado para se preparar para determinado assunto. Eu, particularmente, o que eu faço? Eu estudo o caso todo, várias vezes, a ponto de não ter nada no processo que eu não saiba. Depois disso, eu preparo a minha sustentação oral, faço um roteiro da minha sustentação oral e quase sempre tenho um tempo hábil para que eu possa, entre aspas, ensaiar essa sustentação oral. E aí, quem aguenta é minha esposa, se ela não estiver em casa, eu gravo no celular e faço a sustentação oral inteira para me acostumar com o que eu vou dizer e para corrigir eventuais erros, porque ali na hora você tem, às vezes, 10, 15 minutos para convencer um desembargador, um ministro, que são pessoas absolutamente esclarecidas e que ouvem milhares de sustentação oral.
Então, eu procuro me preparar, faço relatório, faço um ensaio prévio e levo esse roteiro pro dia da sustentação oral. Mas veja bem, é um roteiro com algumas palavras-chave. Se eu vou citar alguma doutrina, alguma passagem de um livro de direito, por exemplo, aí eu levo ela para ler no momento, mas veja, é proibido pelos regimentos internos dos tribunais que a sustentação oral seja feita em forma de leitura. Então, não é possível que o advogado leve a sustentação oral inteira e fique lendo para os desembargadores ou para os ministros. Eles vão interromper o advogado vai passar vergonha na frente de um monte de gente e aí o próximo vai ser chamado. Então, existe uma forma de se preparar, faça da forma com que você achar melhor, mas crie um roteiro, ensaie antes e, mais uma vez, não leia na frente dos desembargadores ou dos ministros, porque senão vai passar vergonha. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre sustentação oral? O tema justiça restaurativa é um tema muito interessante e eu disse que a gente poderia ficar por horas falando sobre ele. Sustentação oral, então, nem se fala. Eu, particularmente, gosto muito de fazer, eu me preparo muito para fazer. Sempre que tenho a oportunidade, eu converso com o cliente, falo para ele, vou fazer sustentação oral, porque isso é muito importante. Para finalizar esse assunto, o que eu gostaria de dizer é que os profissionais do direito efetivamente estudem essa ferramenta e façam, nos casos pertinentes, a ação oral em favor do seu cliente. Porque eu falei mais de uma vez aqui, é a única oportunidade que nós, advogados, temos de apresentar a versão dos fatos do nosso cliente, do cidadão. Então, a gente pode concluir que, quando o advogado profere uma sustentação oral perante o Supremo Tribunal Federal, quem está ali falando é o advogado, mas o interesse é do acusado, que está aqui em Santa Bárbara, em Americana, em Nova Odessa, em Sumaré. Então, é essa pessoa que está em termos de frente com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é muito importante estudar, é muito importante entender essa área de atuação e, sobretudo, é muito importante fazer uma boa sustentação oral no interesse do cliente. Eu agradeço ao Guilherme Vidotto, que é advogado criminalista, membro da Comissão de Direito Penal da OAB, subseção de Americana São Paulo, e professor universitário. Obrigada, Guilherme, pela participação no Multidom. Marta, sou eu novamente que agradeço pelo convite. Eu me coloco sempre à disposição para entrevistas, para um bate-papo, principalmente em relação à minha área de atuação, porque, como eu já disse nessa entrevista, eu acredito que o direito ele deve ser conhecido por todos, pelo menos de forma geral. Então, o espaço que vocês concedem aqui é importantíssimo para a sociedade e por isso eu agradeço. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.